Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa sequência didática. Eu sou Miriam Oliveira, essa é a nossa última aula. Sou acadêmica do curso de licenciatura em Química pelo campus Monte Castelo e o polo é o São João dos Padres. A nossa aula de hoje é sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Antes de entendermos o que é mistura, vamos entender o que é o ensino de ciência em química. Química é basicamente a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Pode ser encontrada de duas formas básicas em substâncias e mistura, que é o que vamos abordar nessa aula de hoje. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução à química, à matéria, a seus fenômenos físicos e químicos. Na segunda aula, nós estudamos um pouco sobre substâncias para até chegarmos à nossa terceira aula, que são misturas. Entenderam? Antes de mais nada, temos que entender o que é substância pura, pois a mistura é o resultado de duas ou mais substâncias. As substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico, que é o caso do oxigênio. Embora ele tenha duas moléculas, mas é do mesmo ele tem duas moléculas, mas é do mesmo elemento químico. Então, ele é uma substância simples. E uma substância composta são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico, que é o caso da água, o H2O, sua fórmula química, que são dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Só a gente fazendo uma recapitulagem para que a gente possa chegar no nosso assunto de hoje, que é a mistura. E qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas bem definidas, são as substâncias. Já as misturas, como vocês podem observar aqui no slide, elas são homogêneas e heterogêneas. Uma mistura é quando temos no mesmo sistema duas ou mais substâncias puras que apresentam propriedades físicas que não são fixas e nem constantes. A mistura, como o próprio nome já diz, ela é uma mistura. Vamos misturar mais de uma substância para se formar uma mistura. Temos um exemplo aqui no slide a água e a água hidratada. Que a água pura, ela se torna uma substância pura. Já para essa água se transformar numa mistura, temos, digamos que no exemplo do lado, temos a água com óleo, que são duas substâncias que formam uma mistura, que as misturas são homogêneas e heterogêneas. As misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. O que significa homogêneas e heterogêneas? Homogêneas, como o próprio nome já diz, elas querem dizer homo. Existe dois tipos, né? Que é homogênea e heterogênea. A diferença entre elas é que a mistura homogênea, como o próprio nome já diz, ela homo significa igual. Ou seja, apresenta uma única fase. Já a mistura heterogênea, que é hetero, significa diferente. Apresenta duas ou mais fases. Mas o que são fases? O que são fases de uma mistura? Vocês devem estar se perguntando. Fase é cada porção de camada uniforme visível que se pode observar e distinguir de uma mistura. Então, as misturas, como vocês podem observar aqui no slide, elas são homogênea e heterogênea. Homo significa igual e hétero significa diferente, que é o caso da água com sais minerais, que a água é uma substância, uma mistura homogênea. Já a água e o óleo, ela é uma mistura heterogênea e com duas fases, porque vocês conseguem distinguir a água do óleo. As misturas homogêneas, só para a gente fixar mais um pouco, são aquelas que não conseguimos perceber a diferença entre duas ou mais substâncias, são as homogêneas. Temos como exemplo aqui um copo de água com açúcar. Olha, a água mais o açúcar, se vocês colocarem em um copo, vocês não vão distinguir a olho nu a diferença. São misturas homogêneas. Temos duas substâncias, embora quando o açúcar é dissolvido na água, eles não ficam perceptível a olho nu. É uma mistura homogênea. Temos duas substâncias, a água e o açúcar.
Já nesse outro exemplo, temos o ar. É uma mistura gasosa composta de vários gases, sendo que os principais são o nitrogênio e o oxigênio, pois não conseguimos distinguir cada gás presente no ar. Já as misturas heterogêneas, vocês entenderam? As misturas homogêneas? Agora vamos para as misturas heterogêneas. São as misturas que apresentam duas ou mais fases, permitindo a distinção de seus componentes. As misturas heterogêneas, como o próprio nome diz, elas são heteras, ela tem mais de uma substância. A diferença entre elas é que a mistura homogênea, como o próprio nome já diz, significa homo, e a hétero significa mais de uma fase. Temos como exemplo aqui a água com óleo. A água mais o óleo, vocês conseguem distinguir que ela tem duas fases e elas não se misturam. São uma mistura heterogênea. Temos o granito e temos um exemplo de 3 fases, que é o óleo com a água e a areia. Visivelmente, vocês conseguem distinguir as 3 fases dessa mistura heterogênea. Temos a areia, a água e o óleo. São 3 substâncias que formam essa mistura heterogênea e elas têm 3 fases. São as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas são homo, significam iguais. Temos água com açúcar, água com sal, vocês não conseguem distinguir. Embora tenha 2 substâncias, vocês não conseguem distinguir a olho nu. Já o óleo com a areia e a água, ela tem 3 fases. É uma substância heterogênea, porque ela tem mais de uma substância, que são 3 substâncias, vocês conseguem distinguir a olho nu. Algumas vezes, a gente não consegue detectar a olho nu essas fases ou essas substâncias. É o caso do leite. É o caso do leite, do sangue, que vocês podem observar aqui no exemplo, que são misturas heterogêneas que apresentam ser homogêneo. O leite, se você olhar ele, você diz, não, ele é homogêneo, porque eu não consigo distinguir as substâncias que compõem o leite. Assim é o sangue. O sangue, por exemplo, apresenta ser uma mistura homogênea. Porém, quando é olhado ao microscópio, que também é o caso do leite, verifica-se que o mesmo é uma mistura heterogênea, sendo constituída por mais de uma fase. Ele é composto por plasma, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Além disso, ao colocá-lo em uma centrífuga, esses constituintes são separados. Vocês podem observar o sangue aqui. Que se vocês verem o sangue, vocês vão de cara dizer é uma mistura homogênea. Eu não consigo distinguir. Então, ele precisa fazer uma averiguação mais profunda. Além disso, o leite, por sua vez, a olho nu, também apresenta ser homogêneo, mas na verdade ele é um colóide, sendo heterogêneo quando observado ao microscópio. Então, essa foi nossa terceira e última aula, que explanamos um pouco sobre as misturas, que elas podem ser homogêneas e heterogêneas, visíveis a olho nu, ou então de uma forma mais detalhada. Para entender mistura, temos que entender um pouco de substância, porque mistura tem mais de uma substância associada na sua composição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa sequência didática. Até a próxima aula. E eu deixo uma frase para vocês e um agradecimento todo especial pela atenção de cada um de vocês. Dar o melhor de si é o mais importante que ser o melhor. Tenha todos uma boa tarde e até a próxima aula. E lembre-se que a química não é uma disciplina difícil. Vocês vão pegar gosto, basta estudar, viu? Quando chegarem em casa, revisem o conteúdo e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço.